Olá, você está de novo de volta ao canal Professor Glaucio, o canal mais especializado no varejo de construção, e nós estamos na parte 3 da nossa oficina de vendas. Então, eu espero que você já tenha assistido as outras duas partes, para que justamente você possa ter uma sequência de conteúdo. E eu vou fazer várias referências anteriores, então eu aconselho você, se não assistiu a parte 1 e 2, assiste primeiro, antes de assistir a nossa parte 3. E lá na parte 2, nós paramos na importância do efeito Lego. Aqui eu quero fazer um reforço de um item fundamental. Nós vamos falar sobre a frase proibida para o vendedor. E eu quero aqui que você olhe nos meus olhos, olhe aqui nos meus olhos, olhe para mim e diga para mim se você é um vendedor que tem mania de perguntar mais alguma coisa. Eu quero dizer para vocês que esta é a frase proibida para o vendedor. Tem vendedor até que utiliza uma frase um pouco pior, né? Ele pergunta ao cliente assim, você não vai levar mais nada, não? Ou tem um que pergunta assim, é só isso mesmo? São frases infelizes de um processo de venda que demonstra que o vendedor não aprendeu o que a gente está ensinando aqui, que é o efeito Lego. Você precisa praticar o efeito Lego da venda, que está aqui, ó, está aqui embaixo. Tá? A imagem aqui é as pecinhas que montam. Então, você ajuda o cliente montando as pecinhas de que forma? Você dando as orientações ao seu cliente. Então, eu conto com você para mudar essa forma de trabalho. Daqui para frente, você seja aquela pessoa que vai parar de perguntar isso. E isso eu ensino muito no meu curso de vendas. Então, eu quero que você, vendedor, que está acompanhando essa oficina, se comprometa a não usar mais essa pergunta. Aliás, pergunta vai ser sobre sondagem, entender o que o cliente quer. Ou seja, você vai fazer perguntas para estabelecer a conexão emocional, aquela onde você se preocupa com o que verdadeiramente a pessoa precisa. Mas você vai parar de fazer perguntas mais alguma coisa, ou perguntar se já tem isso e já tem aquilo. O cliente que entra numa loja para comprar um galão de esmalte sintético, não se pergunta para ele se ele já tem água rasa. Você entrega a água rasa junto e diz, aqui está o esmalte e aqui está a água rasa para fazer a diluição. Fazer venda com efeito Lego é você levar os itens que precisa. Fazer a composição das pecinhas que se encaixam. E é isso que nós temos ensinado aqui, e é por isso que o parte de hoje, essa passa a ser a frase proibida. E olha, eu convido vocês todos que estão aqui acompanhando minha oficina a fazerem uma coisa muito bacana. Vocês vão vigiar o colega de vocês. E toda vez que um colega der essa escapulida e falar mais alguma coisa, você vai colocar nos meus comentários. Lógico, não precisa dizer o nome dele, mas falar, meu colega deu uma escapulida, mas eu fui lá e dei um peteleco nele. Isso, você vai dar um peteleco, literalmente. Aí eu vou lembrar que eu não posso dizer mais alguma coisa. Vamos eliminar essa frase da venda. Depois que você praticou o efeito Lego, você pergunta qual é a forma de pagamento, se a entrega para daqui 2 dias está bom. Você faz perguntas de fechamento e não perguntas dessas, porque você sabe que fez a melhor exposição de vendas. Então, vamos começar a praticar isso. Bom, agora eu vou trazer novas lições e vou aproveitar essa historinha que eu vivenciei, né, para poder mostrar uma coisa que se comete de erro depois que você sai de um treinamento de produtos. Às vezes você tem um treinamento de produtos com aquele cara do laboratório da empresa. E aí ele tem uma tendência muito forte, uma tendência muito comum, né, de esse profissional passar muita dica técnica. E você que acabou de sair do treinamento pode querer reproduzir o que ele falou. E olha, por exemplo, um técnico que falou isso num treinamento, né? A tinta Estações é produzida com as melhores resinas aquíticas. Utilizamos exclusivamente o titânio Dupont R502, originário da Ucrânia, que é o melhor do mundo. Na indústria, substituímos o processo produtivo de sacaria para big bags de 1 tonelada, de forma que o risco de contaminação por bactérias é ínfimo.
É por isso que afirmamos que a nossa qualidade é superior à dos nossos concorrentes. Cara, você é vendedor, acabou de ouvir toda uma explicação técnica e o que é pior ainda, é capaz do cara pedir para você anotar. Aí você vai encontrar o primeiro consumidor para provar que você passou por um treinamento e ele chega lá e pergunta, olha, eu estou com um problema lá, estou com uma pintura, né, feia na minha casa, ela está meio descascada, meio desbotada, eu estou precisando trocar. Que tinta você me indica? Aí você indica as estações. E aí, então, o cliente pergunta, essa tinta é boa? Aí você fala, nossa, a tinta é muito boa, ela é produzida com as melhores resinas aquíticas do mercado. Lá é utilizado só o titânio Dupont R502. O cliente não vai entender. Na verdade, o cliente vai ficar como nessa imagem de uma figura muito conhecida, aquela cara de assustado, não é mesmo? Porque, afinal de contas, na cabeça dele só tinha uma parede com uma tinta feia e velha, e ele queria uma parede repintada, nova e bonita. Afinal de contas, o que a pessoa tem em mente é muito diferente desse treinamento técnico. Então, quando você participa de um treinamento técnico, se concentre nos benefícios do produto, mas jamais nas características técnicas. Se você prestar atenção em comerciais de TV, mas não porque eles são engraçados, são bonitos, mas entender a linguagem, hoje a gente não explica produto em comerciais, a gente cria conexão emocional. As pessoas não querem ter uma Harley Davidson por causa do motor dela, por causa da diferença do aro da roda ou qualquer coisa assim, mas pela emoção da liberdade. Então é isso que a gente tem que trabalhar também. Qual é o benefício, qual é a emoção, qual é a conexão que você estabeleceu? E aí você vai se concentrar nisso. Isso é uma boa venda. E aí disso você tira a nossa lição número 5 desse curso. E qual é a lição número 5? Venda benefícios e não característica de produto. O que você vende ao seu cliente são os benefícios, não as informações técnicas. Mas a gente tem muita lição e a gente segue em frente. E a gente segue em frente agora falando de gatilhos mentais. Eu adoro falar de gatilhos mentais, porque gatilhos mentais é uma coisa que nós já temos de forma bastante intensa, não é verdade? Já é comum a gente lidar com isso. A gente vai, por exemplo, para a internet e vê a prática de gatilhos mentais o tempo todo. A venda de internet ela é assim, mas na venda da loja, os gatilhos também são muito fortes. Então, eu quero ajudar com a construção dos principais gatilhos que você pode usar no dia a dia a você vender mais. Então, segue comigo, me acompanhe agora e você vai entender alguns dos gatilhos que eu separei. São muitos, eu separei alguns para você. E agora eu já começo de cara com a lição, chamando e dando nome aos gatilhos. E o primeiro que a gente vai estudar é o gatilho mensal da escassez. É dar aquela sensação ao cliente de que é o tudo ou nada, é agora ou nunca mais. Faça isso. Você não tem oportunidade de ter mais produtos. E aí você consegue produzir a escassez. Então, por exemplo, lojas, e é interessante, você vai a grandes centros comerciais, e uma vez eu estava olhando uma área que é uma concentração muito grande em São Paulo, de roupas, e tem aqueles cestos de roupas. E aí eu vi, um certo momento, que chegavam clientes, e toda vez que o cliente ia pegar uma peça naquele cestão, um outro cliente pegava a peça. E às vezes dava uma pequena discussão entre as pessoas sobre aquela que acabava sendo a última peça. Sensação de escassez. E eu comecei a prestar atenção naquilo e resolvi me aprofundar. E olha, pasmem, sabe o que eu descobri? Que parte daquilo era um teatro. Algumas pessoas eram contratadas para fazer isso e assim gerava a sensação de escassez. Era um gatilho mental. Mas eu também tenho uma história pessoal para contar. E essa eu conto de uma indústria que eu assessorei, uma consultoria, que eu fiz lá por volta dos anos 90, tem mais de 20 anos então. Mas nesse trabalho eu usei a técnica da escassez para tirar uma indústria de uma situação de extrema debilidade. Ela estava com vendas decrescentes, sem margem e sem esperança. E começamos o trabalho há 20 anos atrás com essa marca, que acabou virando líder no mercado regional. E como é que nós trabalhamos a lei da escassez?
Eu fiz uma coisa muito interessante para vocês entenderem, é uma história legal que eu gosto de contar. Nós chamamos a equipe de vendas e eu proibi eles de irem à fábrica. Eu queria eles em campo e falei que na fábrica não mais. Até arrumei um escritório para eles serem atendidos, mas não na fábrica. Na fábrica, eu chamei as duas pessoas do faturamento, que eram as únicas que ficavam, que cuidavam do faturamento e que também encaminhavam, né, recebiam os pedidos dos vendedores. E fiz um plano de trabalho com elas. Eu falei para elas, olha, nós vamos criar uma escassez aqui nessa empresa. Nós vamos dizer para os nossos clientes, eu quero que vocês liguem, que nós estamos com abarrotado de pedido, não estamos dando conta. E que se o cliente quiser pôr logo o pedido, porque a gente está sem produto. Mas eu não podia só ficar no discurso. Eu pedi que todos os pedidos de venda que chegassem fossem para minha mão. Recebia os pedidos, engavetava por 20, 30 dias. E aí, naturalmente, eu ouvia a reclamação do cliente e reclamação também do vendedor, aquele que não podia entrar na fábrica. E aí a gente dava a mesma informação, olha, a fábrica está sobrecarregada, essa nova estratégia comercial está vendendo muito, e se quiser aumenta o pedido, mas está atrasado mesmo. Imagina uma empresa sem faturar e eu trancando o faturamento. E nós fomos ligando para clientes e perguntando se não queria aumentar o pedido porque estava com falta de produtos. Bom, essa não verdade, porque eu não acho que era uma mentira, mas era uma história bem contada, foi na cabeça dos lojistas, porque ela é uma fábrica, ela vende para lojas, começou a construir uma verdade. Começaram a acreditar que estava faltando produto, afinal de contas, quando ele mandava o pedido, não entregava. Ou se entregava, eu entregava sempre parcialmente, intencionalmente. E aí, então, as pessoas começaram a aumentar os pedidos, fazer mais pedidos para garantir o fornecimento. E assim, aquela não verdade, aquela história virou verdade. E começou a faltar produto. E começou a vender muito. E aí, então, a escassez foi totalmente aplicada. Você agora começa a entender como é que a escassez funciona. Essa foi a primeira dica de gatilho mental. Mas eu tenho outros gatilhos. O próximo gatilho é o gatilho mental da urgência, né? E a urgência é quando eu ponho um prazo limite. Quando eu desperto no cliente o interesse pela compra, porque é só naquele dia, é a última possibilidade, é só agora. É meio parecido com o nosso anterior, mas a urgência é para o momento. O outro cria a escassez, a possibilidade de não ter. Aqui é a possibilidade de só alcançar naquele momento. E aí você trabalha a urgência com o cliente, despertar o interesse. Uma das coisas muito fortes, e a gente está chegando aí no momento da Black Friday, é você fazer uma oferta válida só naquele dia. Só vale hoje, amanhã não tem mais. E olha, aqui vem uma lição importante. Se você disse ao cliente que hoje é o único dia, amanhã você não pode dar chance, por mais que o cliente chore com você. O momento passou, acabou a oportunidade. A oportunidade passou. Então, crie no cliente essa sensação de senso de urgência. É agora ou nunca, é hoje ou nada. E aí, então, o senso de urgência provoca a decisão de compra, e esse é um gatilho mental muito forte na cabeça do consumidor, que você pode explorar realmente com maestria. Mas não para por aí, tem muito gatilho mental. E o próximo gatilho mental eu gosto demais, eu pratico ele a vida toda. É o gatilho mental da reciprocidade. Né? E o que é a reciprocidade? Ela pode ser traduzida da seguinte forma: se eu faço algo por você, você sente a necessidade de retribuir aquele algo que foi feito de coração, que foi feito espontaneamente. Olha as nossas aulas anteriores retornando para cá. Quando eu comecei esse treinamento, eu falei para você o seguinte: eu quero que você olhe para mim aqui e pense. Você, olhando para mim, eu falei, conecte-se ao coração, conecte-se à pessoa, ligue-se na emoção. Esse é um treinamento voltado para pessoas. Nós queremos gente do nosso lado. E a reciprocidade é a coisa mais fantástica que você pode fazer por pessoas. Você, quando contribui com alguém, a pessoa tem uma necessidade de retribuir a você. É uma coisa natural do ser humano. Eu, nas minhas andanças de mercado, afinal de contas, como consultor,
Eu já tive chance, principalmente, de rodar com muitos representantes comerciais de indústrias que eu assessorei. E o que eu fazia numa visita com um representante? Sendo um consultor da empresa, que talvez tivesse um desconto na manga, um benefício, eu jamais tentei vender produtos. Eu me preocupava na visita em dar uma dica bacana para melhorar aquela loja, ajudar a vender um produto, não o nosso produto, mas qualquer produto. Dava uma informação sobre uma técnica de layout, uma orientação sobre como mudar um procedimento de caixa, como economizar imposto. Isso eu já fazia há mais de 20 anos, quando comecei no mercado de consultoria. E as pessoas ficavam tão felizes com aquela orientação, que aí quando eu estava do lado do representante, olhava para mim e falava assim, mas assim, qual é o preço do produto? Ou como é que está a entrega? Gente, a venda estava feita. A pessoa tinha tanta vontade de retribuir que era quase imediato. E essa é a grande fórmula da reciprocidade. Eu também, na minha experiência profissional, sou diretor, consultor do BNI. Mas eu fui um membro, eu comecei no BNI como um membro. E o BNI é uma organização mundial, a maior organização do mundo de network, né? E lá no BNI, a gente tem uma coisa muito interessante, que a gente é movido pela reciprocidade. E a reciprocidade lá, ela é expressa em duas palavrinhas, givers gain. Lá, né, o criador, chamado Ivan Misner, que criou há mais de 30 anos aí o BNI, e que hoje é uma organização com 300 mil pessoas, ele criou sobre o princípio da reciprocidade. Faça algo gratuito, não precisa de comissão, não precisa de nada. Você faz de coração, dá uma indicação, indica um cliente para alguém. E ele vai sentir a vontade de indicar para você. E dentro desse princípio da lei da reciprocidade, a organização, né, se distribuiu aí por mais de 70 países no mundo. Isso é incrível, e isso tudo movido por um dos valores. Neste slide, você está vendo os demais valores, mas todos eles são sustentações do principal, da lei da reciprocidade. Se eu ajudo alguém, aquele alguém vai querer me ajudar, e aí eu vendo mais. O cliente que você está atendendo, se você de verdade quiser ajudá-lo, então ele vai querer te ajudar. E aí você tem uma grande lição de vendas que você pode praticar. Muito bem, a gente ainda tem mais uma lição aqui, e essa lição não é fácil praticar, porque ela é chamada de gatilho mental do descaso. Descaso, cuidado, gente, eu vou ensinar ele, mas eu te aconselho a ver outros vídeos meus, que eu ainda vou publicar sobre esse assunto, porque o descaso é um gatilho mental complicadinho de aplicar, mas poderosíssimo quando você aplica bem. Eu aqui tenho uma frase que funciona muito bem, do tipo, bom, se ainda tem dúvidas sobre o produto, eu acredito que a sua loja não está pronta ainda para trabalhar com a nossa marca. Você imagina o cliente que ouve isso, de um representante comercial, por exemplo, vai doer profundamente nele essa questão. Ele vai sentir que ele está sendo desvalorizado. E ele vai achar, então, que é um momento para comprar. O gatilho mental do descaso é poderosíssimo. Você põe o cliente frente a frente a uma condição que, se ele não está preparado para comprar, é por alguma outra razão. Eu aqui, então, eu estou diante de uma oferta de produto e eu estou olhando para o cliente dizendo, poxa, a sua casa não está preparada para receber o nosso produto? Então, significa que você ainda não está pronto para comprar? Eu aconselho você a não comprar mesmo. Deixe para comprar em outro momento. O descaso não é fácil de aplicar. Eu posso ilustrar para você com mais uma historinha. Uma outra historinha interessante, eu passei alguns anos atrás, quando eu recebi um convite para ir no lançamento de um negócio que eu nem sabia direito o que era, chamado time sharing. E lá era uma venda bem complexa de um compartilhamento de lazer, né? Você compartilha hotel, você paga uma taxa para ter direito a um certo uso de hotel por ano. E num certo momento eu resistindo de comprar, o produto era realmente caro. O vendedor chegou e foi muito duro comigo. Ele disse o seguinte, olha, eu não sei por que você está nesse evento. Se você foi convidado, a gente imaginou que você era uma pessoa apta a comprar o produto, que se preocupava com o bem-estar da sua família e, acima de tudo, tinha capacidade financeira. Eu acho que nós erramos. Então, eu agradeço, você pode ir embora do evento, né? Você imagina como uma frase dura dessa dói nas pessoas.
E ao doer, você começa a pensar, opa, é melhor eu comprar, porque eu estou me sentindo muito mal. Muitas pessoas são envolvidas por esse gatilho mental e realizam a compra. Realizam a compra porque a argumentação foi muito forte. Mas o descaso é, indiscutivelmente, um gatilho mental perigoso de ser usado. Então, é legal você conhecer, mas treine antes de utilizar. Bom, eu ainda tenho mais. Eu tenho mais dica para você. Eu gosto de passar mais informações. E agora a gente vai falar de uma coisa muito bacana, que eu gosto muito de explorar, e que é uma habilidade inata. Você nasceu com ela e você vai resgatá-la para ser um grande vendedor. Você vai aprender comigo aqui a revitalizar o seu rapport. Você vai aprender a fazer rapport. E quem faz rapport é um vendedor incisivo. Quem faz rapport se conecta mais fácil com pessoas e vende muito bem. Mas, afinal de contas, professor, o que é o rapport? Então, vamos lá? Muito bem. Rapport é uma habilidade que já veio de fábrica com você. Você nasceu com ela. E a gente só perdeu essa capacidade ao longo dos anos. As coisas que vão nos acontecendo, os desafios da vida, até os modelos educacionais quebram isso. Mas o rapport está muito bem ilustrado por essa imagem. Perceba ali o garoto fazendo o mesmo movimento do pai. Vocês já perceberam como as crianças, elas são boas de nos imitar? E como isso nos encanta e nos conecta com as crianças? O que elas estão fazendo nada mais é do que rapport, uma habilidade vinda de fábrica, que cria empatia, que conecta pessoas. Isso é o rapport. E você aí pode fazer de novo. E quando você verdadeiramente pratica essa técnica de espelhamento, e é um espelhamento nos movimentos, é um espelhamento no olhar, é um espelhamento no sorriso, você efetivamente está praticando um rapport. Eu também tive que treinar e percebi que comecei, depois de um tempo que eu pratiquei, eu comecei a fazer isso naturalmente. E até hoje eu utilizo em todas as negociações. E olha, eu lhe garanto, funciona muito bem, para tudo. Vamos aprender a fazer esse rapport? Então eu separei aqui algumas liçõezinhas para vocês, que até estão num livro também muito bacana. São 4 dicas incríveis para você convencer qualquer pessoa em 90 segundos. Então, eu quero que você utilize isso, porque o seu rapport vai funcionar muito bem se você fizer isso que está aqui nessa tela. Eu tenho aqui 4 imagens que trazem a ideia do rapport. A primeira grande lição do rapport é a capacidade de olhar nos olhos, de olhar com serenidade, mas com profundidade. É transmitir a confiança. Nós confiamos em pessoas que nós podemos olhar no olho. Você já deve ter falado alguma vez na vida que não confia naquela pessoa porque ela não olha em você. Confiança é um passo inicial da conquista do rapport. Então, olho no olho traz confiança. Junto do olhar, no olho no olho, você também vem com um sorriso. Experimenta cumprimentar alguém, estica a mão e dê um sorriso. É inevitável que a pessoa que vai te cumprimentar, ela também irá sorrir. E a conexão começou a acontecer. Olhar e sorriso, a conexão se inicia. Por pior que seja o dia dessa pessoa, e eu preciso sempre saber que há humores diferentes, a gente aprende a sorrir, a gente aprende a lidar com isso, e aquela pessoa pode corresponder até se ela chegar nervosa. Mas eu já vou dar uma dica de como você vai tratar o cliente nervoso. Bom, já temos aí um pedaço do rapport, mas não acabou. Agora você tem outro desafio, que é espelhar. E como é que a gente espelha? Espelhar é copiar movimento. Eu, por exemplo, aqui, enquanto eu estou dando a palestra, eu faço vários movimentos. Você, se estivesse conversando comigo, poderia repetir os movimentos. Talvez eu passe a mão na cabeça, ou venha a coçar a cabeça, e você, no momento seguinte, você vai e faz um movimento parecido. Aí talvez eu vá lá e ajeite o óculos. Se você não usa óculos, você vai pôr a mão no olho, vai fazer alguma coisa. Os movimentos que eu vou fazendo, você vai reproduzindo um pouquinho diferente, mas muito próximo, para criar empatia.
as pessoas se veem no espelho. E quando elas percebem isso, elas se conectam. A dica que eu dou é você não começar aqui de uma vez fazendo isso, tá? Não saia fazendo isso de uma vez, porque você talvez possa ter problema. Treine um pouquinho com pessoas próximas da sua casa, para ver se elas não estão percebendo que você as está imitando. Você vai treinar um pouco para imitar movimentos. E vai chegar uma hora que você vai fazer isso tão naturalmente que ninguém percebe. Se você duvida disso, eu faço isso. Mas se você ainda duvida mais, eu te convido a fazer uma pesquisa na internet para descobrir que grandes estadistas utilizam isso. E eu vou pedir para você pesquisar um dos estadistas que eu sempre admirei muito, que é o ex-presidente americano Barack Obama. Lembra do Barack Obama? Então você pode pôr aí na internet Rapport Barack Obama ou Rapport Obama. E aí você vai olhar como ele, quando era estadista, praticava isso o tempo todo. Há inúmeras imagens, fotos e registros de reuniões dele com outros presidentes, e você vai ver ele imitando os movimentos, com maestria, sem que o outro estadista percebesse. E com isso ele teve grandes conquistas para a economia americana, grandes conquistas durante o período que ele foi presidente, e ele tinha uma empatia fora do comum com o público, porque ele sabia executar muito bem essas práticas que nós estamos falando. E na última imagem aqui, isso aqui deve te lembrar um equalizador, não é mesmo? Isso é um equalizador, onde vão subindo aqueles gráficos de imagem. É quando eu ajusto meu timbre de voz, a minha entonação, a minha velocidade e também, né, o meu volume ao mesmo do cliente. Quando eu faço isso, eu crio a conexão completa. São as 4 armas que farão de você um incrível conector. E aí a venda vai fluir com muito mais facilidade. E eu não estou passando nada aqui que você não possa fazer. Todo mundo que está fazendo essa oficina comigo, eu tenho a mais absoluta certeza. Você é muito capaz de fazer isso, mas você precisa treinar. Então eu convido você, a partir dessa oficina, a praticar isso aí dentro da sua loja. Chama os colegas, marca um horário a mais, fala, vamos praticar aquele quadrinho? Você pega esse pedaço do meu vídeo, só esse pedaço, e tenta praticar essas 4 coisas. Hoje você está assistindo o vídeo, amanhã você vai fazer 2 coisinhas pelo menos. Você vai olhar todo o cliente no olho e vai cumprimentá-lo com um sorriso. E presta atenção se a pessoa não vai responder na mesma altura, do mesmo jeito. Mas aí você vai me dizer assim, que eu já posso esperar os comentários. Ah, mas o cliente chegou nervoso, ele entrou para reclamar. Aí você vai usar a lição número 4 aqui, ó. Você até pode receber ele com um sorriso. Mas se ele chegar muito nervoso, estiver muito bravo com você, não use voz mansa. Jamais peça para ele ficar calmo, para ele falar devagar, porque isso irrita profundamente quem está nervoso. Você tem que entrar na mesma vibe dele, é assim que funciona o rapport. E como é que você faz isso? Fale firme. Nossa, como é que te aconteceu isso? Eu não me conformo. Me explica de novo qual foi o problema. Vamos fazer o seguinte, você vai me explicar, eu vou resolver agora. Esse estilo de falar faz a pessoa olhar para você e falar, caramba, achei o cara. Esse é o cara que vai resolver meu problema. Você não fez nada diferente, mas você estava em sintonia com ele. Quando a gente tem a sintonia direta, é isso. Então, a lição que eu estou te dando agora é o da sintonia. E aí, você conectou. Conectou, ele vai te ouvir. E você traz ele para o seu timbre, para a sua velocidade, porque daí o rapport é dele para você. Entendeu como é que isso funciona? Isso é realmente muito incrível. E até, por ser muito incrível, é que eu separei aqui uma trilha sonora para a gente terminar esta nossa oficina número 3, que é também o meu último slide, mas ao invés do slide, eu resolvi separar a musiquinha. E teve um desenho animado maravilhoso que foi ao ar há algum tempo atrás, e por acaso ele tinha a ver com o Lego, ele veio do Lego também, e era uma historinha muito bacana, e tinha uma musiquinha de fundo deliciosa, que falava, você é incrível. Para você ser um grande vendedor, você tem que todo dia estar alto astral, positivo, você tem que dizer que você é incrível para você mesmo.
Porque vendas é essa energia, essa conexão emocional. Comece seu dia com você, é incrível. E se você não lembra disso, eu vou te ajudar a lembrar um pouquinho. Eu não posso aqui no YouTube colocar tudo, porque tem um direito autoral, mas um pedacinho para você explorar um pouco desse conhecimento. Vamos lembrar? Tudo é incrível! Eu adoro essa música. Tudo é incrível. E como você vê, né, nessa música Alto Astral, depois você pode procurar aí na internet para curtir ela mais um pouquinho. Tudo é incrível, você tem que se sentir incrível, tem que se sentir cheio de gás, de energia, todos os dias para fazer uma ótima venda. Todos somos seres humanos, temos os nossos dias difíceis. Então, algo que te conecte com a energia do positivo, do bem, para que você comece bem o seu dia como vendedor, vai te ajudar muito. Você mais autoconfiante, você aplicando as técnicas de tudo que a gente ensinou aqui na oficina. Esse foi o terceiro dia da oficina de vendas, ainda tem mais pela frente, vem mais oficina, e essa oficina foi preparada com muito carinho para que, numa sequência de vídeos, você estudasse aí com os demais vendedores, junto com o gerente, e começasse a aplicar. Então, mais uma vez, eu te convido a colocar aqui nos comentários tudo que você está vivenciando de experiência com a sua oficina. Eu queria ter muita interação com você e quero lembrar que a gente vai fazer uma sessão Tira Dúvidas aí em dezembro. Então, vai ter um dia dessa oficina em dezembro. Daqui a pouco eu também vou postar em comentários para todo mundo ficar antenado com a sessão Tira Dúvidas, que vai ser ao vivo, via Zoom. Então, você vai poder entrar direto comigo no canal e trocar ideias. Eu vou ajudar você com tudo isso. Então, aproveite ao máximo o conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Se não se inscreveu no canal ainda, não acredito, se inscreve agora, faz a sua inscrição e, por favor, manda para quem você conhece, que trabalha com vendas, algum amigo seu que é vendedor em outro ramo também, para que ele se conecte, acompanhe todas essas oficinas de venda e assim, como eu sempre termino meus vídeos, eu tenho certeza, vocês vão vender muito mais e vão vender com muito mais resultado.